vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém! Meus irmãos, eu sou eterno grato a Deus pela graça e pela oportunidade que Deus me proporciona de poder retornar a este lugar e estar entre os irmãos para junto podermos adorarmos e glorificarmos a Deus. Eu quero enaltecer a Deus pela vida dos pastores desta igreja, pastor Diego, pastor Fábio, toda a sua família. Deus o abençoe poderosamente, amém? Estamos em uma sexta-feira, culto de libertação, e Deus está entre nós. Eu quero compartilhar com os irmãos uma referência bíblica, Epístola aos Romanos, capítulo de número 8. Estaremos lendo o versículo de número 1. Diz assim o texto sagrado: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Aleluia! Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus queridos irmãos, a partir deste momento em que irei fazer a exposição bíblica da palavra do eterno Deus, que desapareça o eu e só apareça a presença e a glória de Deus entre nós. Aleluia! Glória a Deus! Profira comigo, diga assim: liberto por Cristo. Liberto por Cristo! É bem verdade que estamos em uma sexta de libertação, e o maior libertador de todos os tempos, o seu nome é Jesus. Esse texto sagrado, Epístola aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1, palavra que eu li nesta noite. Esse texto sagrado, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. É bem verdade que Paulo, ele foi o 13º apóstolo de Cristo. Pastor João Paulo Ferreira, porque Paulo, ele foi o 13º? Haja vista que Cristo escolheu 12 apóstolos, e Paulo foi escolhido a dedo pelo próprio Cristo para ser apóstolo peculiar do Messias. Quem foi o apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo, ele é muito conhecido como Saulo de Tarso. O sobrenome Tarso é por causa da sua cidade natal. Ele nasceu na cidade de Tarso. A cidade de Tarso fica-se na Ásia Menor, hoje conhecido como o país da Turquia. Saulo de Tarso, ele teve duas cidadanias. Ele era tanto hebreu, ou seja, tanto judeu, como romano. Saulo, ele nasceu 10 anos depois do Cristo. O texto sagrado, a biografia a respeito da vida deste homem, vai dizer que
quando ele nasceu, depois de 8 dias, os seus pais o circuncidaram ele. Era um costume israelita. Saulo, ele cresceu, teve massa cefálica, estudou nas melhores faculdades da época, e Saulo, ele se torna agora um fariseu. E como fariseu, ele passou a perseguir uma igreja por nome Igreja Primitiva, igreja que estava crescendo em todo o território da cidade chamada Jerusalém. Saulo, ele passou a ser o maior perseguidor da igreja, mas do céu, Deus já havia escolhido, Deus já havia vocacionado ele, sendo que ele não sabia, mas Deus já havia escolhido ele para o ministério apostolado. O texto sagrado vai nos dizer, na biografia pela qual Lucas trata-se no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, que este homem chamado Saulo de Tarso, ele sai agora dos territórios da cidade chamada Jerusalém, e ele está indo agora para uma cidade chamada Damasco, a fim de que pegasse carta, pegasse autoridade para perseguir a igreja, para prender e também matar aqueles que Deus o havia escolhido. Só que Saulo não sabia que a igreja primitiva não tinha, mas a igreja primitiva tem um dono, e o dono dessa igreja é Jesus de Nazaré. Quem tocar na igreja está tocando em Deus. Quem falar mal da igreja está falando mal de Deus. Quem procurar ocasião contra a igreja está procurando a ocasião contra o dono desta igreja. E diz o texto sagrado que foi num trajeto, foi no caminho em que ele está indo para a cidade chamada Damasco, que ele teve um encontro. E este encontro foi um encontro peculiar, encontro que teve a sua vida transformada. Por quê? Porque o homem que era perseguidor, o homem que todos olhavam e temiam pela sua conduta, ele agora ouve a voz do Cristo, e que quando ele ouve a voz do Messias, ele caiu no chão, sem saber de quem era aquela voz. E a voz dizia: Saulo, Saulo. Por 2 vezes a voz dizia. Quem era aquela voz? Era o próprio Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que é que você me persegue? Ele cai no chão, olha, sem saber de onde vinha aquela voz, e diz: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus, a quem você me persegue. Saulo estava perseguindo a igreja, mas não sabia que estava perseguindo o próprio Cristo. Aleluia! Olha aí. Naquele momento, ele caiu no chão atônito. Tem alguns que parece que não lê a Bíblia direito e diz que Saulo caiu do cavalo. E tem aqueles que até acenam a queda de Saulo quando ele ouve a voz do Cristo. Mas a Bíblia não fala que ele estava sobre cavalo. O texto fala que ele cai e, prostrado de joelho, pergunta: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus, a quem você me persegue. Ele tenta abrir os seus olhos, mas não consegue, porque está cego. Saulo tocou aonde não deveria tocar. Ele quis perseguir aonde não era para perseguir.
Eu quero abrir um leque dentro dessa liturgia, desta mensagem, e quero dizer para vós outros aqui presente e aqueles que vão assistir essa mensagem através das plataformas digital: não sei qual é a tua dimensão, teu vale, a tua perseguição, a qual você está vivenciando no dia chamado hoje, mas se tu és escolhida, se tu és escolhido do Criador, fique tranquilo, dorme em paz, porque a mão do Eterno vai te proteger, vai te guardar, você e a tua casa. Praga nenhuma, perseguição nenhuma palavra de peso vai te derrotar, porque Jesus está contigo. Aleluia. Ele cai de joelho cego. Aleluia. E que quando ele caiu de joelho cego, Jesus disse: prossiga o teu caminho, entre na cidade de Damasco, porém, a partir de agora, os teus passos, a tua vida será guiado pelo meu Espírito. Saulo diz: o que é que eu devo fazer? Entra na cidade. Ele se levanta, os seus amigos o guia ele, porque ele está cego. Ele entra na cidade chamada Damasco. Um homem que morava em uma rua chamada Rua Direita, por nome de Judas, hospeda Saulo de Tarso. E agora o homem que estava perseguindo a igreja estava agora liberto por Cristo. O homem que perseguia a igreja estava agora de joelho, orando e jejuando na presença de Deus. Eu acredito nesse culto de libertação, que enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, ouvindo a sua palavra, Deus está indo na nossa casa, Deus está indo no meio da nossa família, está trazendo de volta aqueles que antes era da sua casa. Deus vai libertar, vai, Deus vai salvar, vai, eles vão adorar, vão glorificar, vão orar, vão ser cheios do Espírito, vai. É uma palavra profética. Você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Passou um dia em Damasco. O homem está cego, mas está convertido. Passou 2 dias na cidade chamada Damasco. Saulo está cego, mas está orando. Passou 3 dias em Damasco. Paulo está cego, mas está jejuando, invocando a presença de Jesus de Nazaré. E diz o texto sagrado que na cidade chamada Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Jesus revelou para ele dizendo assim: Ananias, eu quero que você vá em uma rua chamada Direita, dentro da cidade chamada Damasco, e ore por um homem chamado Saulo de Tarso. Ele está cego, mas que quando você orar, eu vou fazer algo novo e vou me revelar para ele. Ananias tremeu na base, ficou com medo, porque Ananias sabia o histórico de Saulo. E Ananias questiona com Jesus e dizendo: Senhor, eu ia até Saulo, não vou. Por quê? Porque Saulo, ele é um perseguidor da igreja. Eu fiquei sabendo que ele veio até Damasco a fim de que pegasse carta que desse a ele autoridade
para prender mulheres, homens, aqueles que professam a sua fé. Eu não vou lá não. Jesus diz: tu vai, porque Saulo de Tarso é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Eu quero dizer para vós outro aqui presente nesta noite: tu és um vaso escolhido por Deus. Não era para mim estar aqui, muito menos você. Satanás já não destruiu a sua vida, porque tu és um vaso escolhido por Deus. E quem é vaso escolhido por Deus, Satanás pode chegar até na porta da tua casa, mas ele tem que engatar uma marcha ré e sair de lá, porque quem é vaso escolhido por Deus é protegido e guardado por Ele. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Aqui nesta noite, tu és vaso escolhido. Levante a mão e adore a presença de Jesus de Nazaré aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Eu não sei qual é o dilema, aflição, vale que você está vivenciando, mas tu és escolhida, tu és escolhido por Deus. Quem é escolhido passa por aflição. Quem é escolhido é perseguido. Porém, quem é escolhido é guardado por Deus. Quem é escolhido é protegido por Deus. Muitos estão falando mal de você, mas você está debaixo da potente mão de Deus. Muitos não acreditam no teu chamado, nos teus sonhos, nos teus projetos, mas se tu és escolhido por Deus, o tempo de cantar não vai, mas eu profetizo que já chegou. Por esses dias os teus olhos verão aquilo que Deus falou que vai fazer, querendo Satanás ou não. Mas a última palavra não vem do homem, vem do Deus que fez os céus e também a terra. Da mesma forma que Saulo ouviu a voz do Cristo, caiu no chão, liberto pelo poder do nome de Jesus, eu profetizo que nesta noite, através desta palavra, as cadeias que te prende está caindo por terra, as algemas que amarram a sua vida está caindo por terra hoje, porque Jesus está entre nós e operando Ele, ninguém o impedirá. Ele opera nos céus e na terra, debaixo da terra, sobre este lugar e sobre a tua vida. Ele está entre nós. Glória a Deus. Aleluia. Deus fiel e bom. Aleluia. Fui amaragaça mindagai, elaboro calasimidagai, eu sumidagai. A presença do eterno Deus está entre nós aqui nesta noite, e o Espírito de Deus me dá autoridade para dizer para vós outros: não desista da tua caminhada, não abra mão da tua família, não abra mão do teu chamado, porque quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus. A pandemia chamada Covid está aí, causando uma grande devastação nos quatro cantos da terra, mas aqueles que estão guardados e protegidos por Deus, não vai ter praga, não vai ter pandemia, não vai ter macumba, não vai ter palavra de maldição que venha atingir a tua vida. E se porventura a morte chegar na sua casa e ela entrar, você diga: minha vida está na mão de Jesus, e se eu morrer aqui, eu vou encontrar com Ele e para sempre estarei com Ele na Nova Jerusalém. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Existe uma mão chamada mão do Altíssimo. A mão dele está sobre a noiva do Cordeiro, que é a igreja.
Está escrito na Bíblia Sagrada que a mão do Eterno não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos estão tapados para que não possa ouvir a nossa oração. A oração da igreja tem grande poder. A oração de um justo, já diz a Bíblia, pode muito em seus efeitos. Invoque a Deus, ore a Deus, clame a Deus, não pare de orar, não pare, mas continue invocando-lhe o seu poder, porque o Senhor, Ele é fiel. Aleluia! Ananias vai até a casa de Judas, mesmo sem querer, mas ele vai. E que quando chegou na casa de Judas, bateu na porta. Alguém abre. Aí Ananias, trêmulo, disse assim: irmão Saulo, aleluia. Chamou ele de irmão. Irmão Saulo, Jesus, que apareceu para você no caminho de Damasco, mandou eu vim orar por você. Aí Saulo diz assim: eu sei quem tu és, porque Jesus falou para mim em sonho que ele iria enviar você, Ananias, para orar por mim. O texto diz que quando Ananias estende as mãos e começa a orar, era abacando Yoko Anjob Dagasi Bidaragai, a casa de Judas foi tomada pela glória e pela presença de Jesus. A casa de Judas foi cheia do Espírito Santo. Eu profetizo que nesse culto de libertação, se nós orarmos, a presença do Espírito Santo vai tomar as nossas vidas aqui nesta noite. Eu estou pregando aqui, mas eu não estou vendo dezenas de pessoas, não, eu vejo centenas de pessoas aqui nesta noite. Pastor, o salão é pequeno, mas a minha visão é grande. Estamos debaixo da promessa, e que quando nós somos cheios do Espírito, Deus envia a multidão para ser curado, para ser liberto, para ser transformado por meio da sua poderosa palavra. Então ora, profetiza e desfruta daquilo que Deus falou que vai fazer. Aleluia! Glória a Deus! Ele vai orar, e que quando ele ora, o Espírito Santo encheu a vida de Saulo. Ele foi cheio do Espírito Santo, foi tomado pela glória de Deus. Ó, uma das prioridades de Deus é que você que me ouve, principalmente a mim que estou fazendo a exposição da palavra, uma das prioridades de Deus, pastores Diego e Fábio, é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. É verdade. O apóstolo Tiago diz: não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, contra o irmão, mas sim contra Satanás. Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, um jovem cheio do Espírito Santo, ele não desperdiça o seu tempo. Ele não desperdiça o seu tempo com fofoca, com mentira, com pecado e também com calúnia, porque o seu foco é agradar a pessoa de Deus por meio da sua palavra. Uma pessoa que é movido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo,
ele sempre vai dizer não para o pecado e vai dizer sim para a santidade. Ele é cheio do Espírito Santo, foi selado por Deus como apóstolo. Agora que quando você lê a epístola aos Romanos, quem escreve é este homem, apóstolo Paulo. Ele está escrevendo para uma igreja que estava em Roma, que quando ele escreve a epístola aos Romanos, ele não tinha ido até Roma ainda. Ele estava na cidade chamada Corinto. Mas dentro da cidade chamada Corinto, ele está cheio do Espírito Santo. E ele começa a escrever Romanos capítulo de número 8. Você quer executar bem o teu chamado? Seja cheio do Espírito Santo. Você não precisa de intelecto humano. O que nós precisamos é ser cheio do Espírito Santo. Fala-nos sobre a história da igreja no Brasil. Muitos ouvem falar. Eu que quando comecei a propagar o Evangelho, eu tinha 16 anos de idade. Hoje que quando muitos me veem pregando em alguns congressos, cruzada, alguns vêm e dizem: pastor, posso tirar foto? Pode. Recentemente eu tive pregando em um evento, aí chegou uma missionária, até fiquei surpreso, e ela disse: pastor, eu lhe conheço só pelo Facebook e também o YouTube, mas a minha vontade era de lhe conhecer. Tem alguns pastores que me procuram e diz: pastor, eu quero aprender a executar bem os vernáculos e também os oráculos da Bíblia Sagrada. O Senhor me ensina. Mas eu fico observando que quando eu comecei a propagar a palavra do Eterno, não foi dentro de uma matriz, não foi dentro de uma igreja, não foi dentro de uma congregação, não, foi dentro do mato. Lá no norte nós chamamos de roça. Eu morava na cidade, mas recebia convite para fazer culto missionário nos povoados. E aonde era a igreja que você pregava, João Paulo? Era debaixo de uma árvore. Aleluia. Eu chegava cedo no povoado, evangelizava os moradores e dizia: às 13 horas vamos ter um culto. Ia comigo um presbítero e um diácono. O presbítero abria o culto, o diácono cantava os hinos e eu começava a pregar a palavra de Deus debaixo daquela árvore. Dezenas e até 60, 50 pessoas se aglomeravam debaixo daquela árvore. Mas o que eu quero dizer é que eram pessoas simples, pessoas humildes. Eu já andei no começo da minha caminhada ministerial com um pastor que era pregador analfabeto. Ele não sabia escrever o seu próprio nome, mas tinha um porém: ele era cheio do Espírito Santo, que quando abria a boca dentro da igreja e anunciava ali a palavra, a igreja era tomada pela glória de Deus. O que eu quero vos dizer é que no meio da tua simplicidade, procure ser cheio do Espírito Santo de Deus.
Deus não precisa de palavras bonitas, Deus não precisa de amuleto. O que Ele precisa, na verdade, é um coração puro e sincero na sua presença. Pessoas que estão dispostas a renunciar o eu, o pecado, e dizer: Jesus, eis-me aqui, eu quero ser cheio do teu Espírito para fazer a tua obra em tempo e também fora de tempo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Deus forte e poderoso, aleluia! O homem sempre vai olhar para a estética, o homem sempre vai olhar para a oratória, mas Deus, Ele olha diferente. Deus enxerga aquilo que eu não enxergo. Deus vai além da medicina. Existe uma letra de uma música que diz: cada lágrima derramada no altar de Deus é uma frase. Ele entende tudo e conhece todas as coisas. Portanto, uma das prioridades de Jesus é encher a sua igreja do seu Santo Espírito. Portanto, se você já foi cheio, então valorize a pessoa do Espírito de Deus sobre a sua vida, porque a qualquer momento a trombeta do arrebatamento vai soar e só vai subir quem é cheio, cheio, cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! E Paulo, ele afirma dizendo: portanto, palavra afirmativa, portanto, agora. Veja que ele não usa passado e não usa futuro, ele usa a palavra presente. Ele diz: portanto, agora. Nenhuma. Eu vou falar bem devagar, porque esta palavra tem um peso muito grande no mundo espiritual. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem é cheio do Espírito, ele não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito Santo de Deus. Paulo está escrevendo para a igreja que estava em Roma, e ele ressalta dizendo: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia! Essa morte que ele fala aqui não é uma morte natural, é uma morte espiritual. Está sim de pessoas estão dentro das igrejas, sem falar aqueles que usam a Bíblia para enganar os fiéis da igreja. Acha que engana, mas a Deus ninguém engana. Prega, mas não vive. Fala até bonito, mas não cumpre na sua conduta de vida uma vírgula do que diz a Bíblia. Por quê? Porque Deus nos deu o livre o arbítrio. Ou eu ou você andamos segundo a carne ou segundo o Espírito. Se você andar segundo a carne, que são os conceitos da natureza humana que traz pecado, você vai morrer espiritualmente. Mas se você andar segundo o Espírito, você vai ter duas coisas: você vai ter vida e paz no teu interior. Aleluia! O
que tem de pessoas que não têm paz. Por quê? Porque o pecado entrou e arrancou a paz da sua alma, do seu espírito. Mas hoje aqui estamos em um culto de libertação. Jesus está nos dando o livre-arbítrio, dizendo: ou você anda na carne ou no espírito. Se você andar no espírito da minha palavra, eu te prometo que você vai ter vida, você vai ter paz, você vai voltar a sonhar, porque a minha presença estará em vós. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Toda honra seja dada. Glória a Deus! Deus fiel e poderoso. Aleluia! Qual é a minha inclinação? Qual é a tua inclinação? Você tem se inclinado para as coisas da carne ou para as coisas do espírito? A carne fala de natureza humana, daquilo que teu espírito projeta. Mas o espírito, ele é diferente. Ele faz aquilo que está na direção da palavra do eterno Deus. Quem anda no espírito não tem prazer com as coisas deste mundo. Quem anda no espírito, antes você mentia, hoje você não mente mais, você fala a verdade. Quem anda no espírito, antes gostava de cantar aquelas músicas que coloca a mulher mais baixa do que a sola do meu sapato. Não vou falar a letra da música, porque esta mensagem vai para o canal no YouTube. Depois os atribulados vão nos perseguir, mas você sabe do que eu estou falando. Deus está nos convocando nesta noite, dizendo: ou eu sirvo a Deus ou o diabo, ou eu ando na verdade ou na mentira. Com Deus não tem curva, com Deus é sim ou não. Deus, ele procura uma igreja, um povo separado deste mundo, um povo que ama e obedece a sua palavra. Quem anda na carne mente. E tem muitos que usam o altar e diz assim: Deus está me dizendo, Deus está me revelando algo, sendo que Deus não está falando nada. Mas todos esses vão prestar conta diante de Deus naquele grande dia. O Senhor está nos convocando nesta noite para que nós venhamos andar não segundo a carne, mas segundo o Espírito. E se você está andando segundo o Espírito da palavra, não sou eu, é a palavra que diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu falo com temor na minha alma do que eu vou falar. Eu prefiro desagradar o homem, mas prefiro agradar a Deus. Dessa maneira. Muitos hoje quer fazer o contrário, quer primeiro agradar o homem para depois agradar a Deus. Mas o Senhor nesta noite está nos convocando, dizendo-lhe: ame a sua palavra, guarde a sua palavra,
Lembre-se que no princípio da mensagem eu pedi para você proferir a palavra liberto por Cristo. Só é liberto por Cristo aqueles que têm um encontro com a palavra. O pecado está escancarado diante dos nossos olhos. O interessante é que parece que aquilo que era pecado antes, hoje já não é mais pecado na mente de alguns. Mas está escrito: Deus não mudou, Ele é santo, permanece na santidade e requer da sua igreja santidade. Procure viver de fato a palavra de Deus. Eu já estou partindo para a finalização da mensagem, mas eu quero fixar que a maior pregação de um evangelista, a maior pregação de um evangelista não é pregar no maior congresso que existe em nossa nação, não é. A maior pregação de um evangelista não é pregar nos maiores eventos e cruzada, não é. A maior pregação de um homem, de uma mulher de Deus, é o seu testemunho de vida. Que quando Jesus ele foi tentado por Satanás, ele usou a sua palavra. E hoje eu expulso o demônio através de quê? Do meu testemunho de vida. O diabo sabe quem serve a Deus e quem não serve. Eu já presenciei, já vi. Houve uma época que por onde eu passava pregando, eu orava por libertação. Já vi muitos crentes caindo endemoniados dentro da igreja. E tem lugares que a gente vai que no meio da ministração é pregando, e muitos crentes caem endemoniados dentro da igreja. Pessoas batizadas, até pessoas que sapateiam e diz que está cheio do Espírito e fala em línguas, mas está lá, por quê? Porque deu lugar ao diabo. Mas que quando nós temos a nossa vida, o nosso testemunho com Deus, Satanás tem que abaixar a cabeça e obedecer à unção de Deus sobre a tua vida. Você lembra de Eliseu? Eliseu não batia a mão no peito e dizia: eu sou profeta. Não. Eliseu não dizia: eu sou o cara. Não. Mas por onde ele passava, alguém dizia: lá vai um homem de Deus, um santo homem de Deus. Como é que eu tenho me comportado na minha casa, no bairro em que eu moro? Pregação é isso, é confrontar contra o pecado. Deus ele quer nos abençoar, quer. Deus quer libertar, quer. Mas primeiro põe a tua casa no altar, conserta nesta noite as tuas veredas, invoca Deus e você verá o que Ele vai fazer. A semana passada agora eu achei interessante. Alguém entrou no meu e-mail de outra igreja e diz assim: pastor, estou precisando da sua ajuda. E eu disse: amém. O que foi que aconteceu? É porque a minha filha está revoltada, não quer saber mais da família, está passando uma turbulência, e eu quero combinar com o Senhor um esquema. Aí eu só ouvi na conversa: combinar comigo um esquema? Eu quero que o Senhor marque aí para vir na minha casa
E eu não vou dizer nada para ela não. É um segredo entre eu e você. E que quando o Senhor chegar aqui, eu vou fazer um café e vou dizer para minha filha: olha, o pastor chegou. Vamos orar um pouco, vamos ouvir a palavra de Deus. Eu disse para ela: minha irmã, eu até poderia atender, mas no mundo espiritual existe duas dimensões. Existe a primeira dimensão que chama intercessão, que é aquela que eu não posso ir, mas eu posso orar, interceder. E existe o outro tópico, que é o tópico presencial. E o que é presencial? É que quando a presença nossa está lá, seja em uma casa, aonde quer que for, porém, a casa tem que ser aberta por livre e espontânea vontade. Jesus nunca obrigou ninguém a seguir a Ele. Jesus não obriga ninguém. Primeiro ele bate na porta e diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta da sua casa, eu vou entrar, eu vou cear com ele e ele comigo. Glória. Porque Jesus disse: se alguém quiser, veja que ele não obriga ninguém, se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Eu disse: minha irmã, fale com a sua filha, diga que eu estou indo, e se ela quiser Jesus, aí eu vou falar dele aí dentro da sua casa, mas se ela não quiser, também não posso ir. Olha isso. Que o eterno Deus, o Criador dos céus e da terra, nos abençoe nesta sexta-feira profética. Ou é carne ou é espírito, mas eu estou pregando, eu creio, para uma igreja que está não na carne, mas no espírito, como diz o apóstolo Paulo: se é que o espírito habita em vós. Se você tem palmas, louve o Senhor com uma linda salva de palmas.